Boa noite, alunos do terceiro ano A e terceiro ano B. Então, eu vou trabalhar com vocês, alunos do terceiro ano A, somente História, e o terceiro ano B eu vou trabalhar, que é o terceiro da noite, com História, Filosofia e Sociologia. E como a SEDUC elaborou um currículo chamado Currículo Contínuo, não só a SEDUC, mas todo o país hoje, todo o Brasil hoje, dentro do processo educacional, está elaborando esse currículo. E esse currículo é para tentar sanar essa perda que vocês tiveram em 2020. Então a gente vai ver um conteúdo aqui que vocês eram para ter visto lá no segundo ano, né? Então tentei fazer o máximo, resumir o máximo para não ficar aquela aula muito demorada, mas eu vou explicar o conteúdo para vocês, depois eu vou postar a atividade para vocês fazerem, porque agora nós temos um período de avaliar vocês, né, para mandar. Espero que vocês assistam a aula. Qualquer dúvida vocês podem tirar a dúvida pelo grupo ou tirar dúvida individual também. Pega lá meu zap, manda pelo zap. Quem estuda à tarde, tá? Pode mandar o período da tarde, se é de 1 hora, de 1 às 5, pode mandar. E se eu não responder imediatamente, é porque talvez, como eu trabalho no município e nós não definimos horário ainda no município ainda, aí eu demoro a responder, mas eu vou responder para vocês. Mas à noite, das 7 horas até 10h30, eu vou estar à disposição de vocês para vocês tirar dúvida, tá? Agora, passou das 10h30, não manda. Aí também não, né? Mas até 10h30, que é o período de horário da aula de vocês noturno, eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá bom? Apesar de quando eu estou em casa assim, eu deito cedo, 8h30, já estou deitado. Mas devido à aula, eu vou manter acordadíssimo para atender vocês, tá bom? E o nosso assunto é sobre a Idade Moderna, né? O período da Idade Moderna. E a Idade Moderna teve tanto acontecimento que a gente vai ver aqui alguns acontecimentos que marcou a Europa nesse período. Esse acontecimento, esses acontecimentos trouxeram transformações dentro da Europa, dentro da sociedade, transformação política, econômica, cultural, tudo. Tá? Isso é chamado de Idade Moderna. A Idade Moderna começa com o final do feudalismo, 1470, 79, parece. Data, eu dei, mas século XV. Começou, ó, do sistema Idade Moderna, que vai até o século XVIII, com a Revolução Francesa, e começa a chamada Idade Contemporânea, tá bom? Então a gente vai ver hoje a gente vai ver a Idade Moderna e um acontecimento que é chamado Renascimento Cultural, tá? Esse Renascimento Cultural, ele foi um movimento artístico, científico ocorrido na Europa no século XIV e o século XVI, até o século XVI. O Renascimento Cultural, ele vai ocorrer na Europa, de certa forma, ele surge especificamente na Itália, mas vai se expandir para o continente europeu. Os outros países também vai desenvolver, vai entrar na onda desse renascimento cultural. E a Itália é considerada o berço do Renascimento. Mas, professor, por que a Itália é considerada o berço do Renascimento? Devido, só vocês lembrarem do Império Romano. Né? O Império Romano, tá? Fica onde? Na Itália. E a cultura romana e a cultura greco-romana contribuiu para o movimento renascentista, porque é um tipo assim, a revalorização da cultura grego-romana. Então, por isso que a Itália torna-se o berço do Renascimento. É como se toda essa cultura nova que eles estão tentando reerguer ela novamente, né, então, tivesse ali, né, adormecida. E ela vai ser novamente renascida, entendeu? Vai renascer. Por isso fala renascimento. É uma coisa que já existia, mas estava ali adormecida, e vem todo esse movimento do renascimento. Então a Itália ela torna o berço do Renascimento. E nesse período, nós vamos lembrar que do período do século XI em diante, a produção agrícola aumenta, vai contribuir para o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do comércio. Então surge-se a classe burguesa. Né? Então essa burguesia ela vai concentrar o capital. Então, concentração de capital é igual ao mecenato. O mecenato é o que? Os mecenas.
é o grupo de pessoas que financiavam os artistas, os pintores, os escultores, entendeu? Então, burguesia concentrou o capital. Burguesia quem, professor? São os comerciantes, gente, pelo amor de qualquer coisa. Os comerciantes. E eles concentram seu capital e esse capital, de certa forma, vai financiar, né, esses artistas. Então, os mecenas, os mecenatos, vai financiar. Os renascentistas voltam-se para o homem, né? Os renascentistas voltaram-se para o homem, né? A razão e a experiência. Aí vocês têm que lembrar um pouquinho lá na Idade Média. Lá na Idade Média, o homem agia muito mais pelas emoções, porque era uma cultura mais humanista, não é nem humanista, é uma cultura mais religiosa. A igreja interferia em todos os aspectos, tanto o capital, a questão do indivíduo. Então, usava-se muita emoção. E o Renascimento ele vem trabalhar com esse homem mais racional, trabalhar com experiência, com método científico. Então, esses renascentistas eram voltados para isso. É questão da valorização. Então, olha, acreditava que ao valorizar as criações dos gregos e dos romanos, inspiraram-se nela para fazer as suas próprias obras. Então, por isso que fala que a Itália é o berço do Renascimento, por causa da cultura grega, por causa da cultura romana. E eles vão renascer essa cultura novamente, né? Fazer as suas obras, né? Inspirado na cultura grego-romana. Então, estavam fazendo renascer a cultura que, na opinião deles, permaneceram-se esquecida durante 10 séculos. Né? Desde a Idade Média foi para o esquecimento. Então, a Idade Moderna, daí o termo do Renascimento na Idade Moderna. O renascimento dessa cultura que estava esquecida há 100 anos. Né? Estava esquecida. 10 séculos, desculpa, 1000 anos, perdão, gente. 10 séculos. Né? Então, ou seja, há 1000 anos essa cultura estava esquecida. Então, o Renascimento vem para trazer essa cultura de volta. Aí vem uma visão preconceituosa da Idade Média. Tá? Então, ou seja, por que uma visão preconceituosa da Idade Média? É como se na Idade Média tudo tivesse paralisado no tempo. Né? Por isso é uma visão, né, uma visão preconceituosa. É como se tivesse 1000 anos na escuridão, tivesse ali parado no tempo todo mundo. Não. Porque cada período as pessoas vivem de acordo com a sua cultura, de acordo com a sociedade daquele período. Então, a visão que nós temos hoje, que muitos historiadores criaram, muitos estudiosos criaram, é que eles estiveram no período de trevas, na Idade Média. E não era assim. Então, é a cultura deles, a forma deles viverem. Então, olha, aí vem todo esse contexto histórico para vocês entenderem. Então, olha, contexto histórico. O que é contexto histórico? É os acontecimentos que surgiram, que foi acontecendo para chegar ao Renascimento. Tá? Isso é o contexto histórico. O que estava ocorrendo nesse período? Então, olha, a partir do século XI, como eu falei para vocês, em 1100, ocorreram na Europa grandes mudanças. Então, o que ocorreu nesse período? O aumento da população. E esse aumento da população se deu de que forma? Porque eles investiram com novas técnicas na agricultura. Então, houve um crescimento da produção agrícola. Então, se aumentou a produção agrícola, então vai sobrar excedente. E esse excedente vai contribuir para o crescimento do comércio. Então, eu vou tirar aquilo que é para minha sobrevivência, o resto eu vou vender. Então, vai o quê? Surgimento do comércio. Surgindo, olha, há um crescimento desse comércio, vem o surgimento e o fortalecimento de uma nova classe social. Quem é essa classe social, professor? Burguesia. Tá? E vem o aparecimento de feiras internacionais. O que é? Né, onde reunia vários mercadores, comerciantes para vender os seus produtos, que eles traziam de diversas regiões. Então isso tudo vai fazendo com que ocorra tudo isso para contribuir para esse renascimento dessa cultura renascentista. Olha, houve crescimento, né, um aumento populacional, desenvolveu o comércio, cresceu, surge uma nova classe social, que é a burguesia. Então vem o desenvolvimento das cidades e das primeiras casas bancárias, né? Os primeiros bancos, como os bancos que nós temos hoje, o Bradesco, o Banco Pará e a Caixa Econômica. É como se fossem esses bancos hoje.
Então ali é onde reunia os mercadores para trocar a moeda, né, de um lugar do outro, porque o dinheiro, muitas vezes, que eu usava aqui, não tinha o mesmo valor lá, como acontece hoje com nós. Nós temos o real como nossa moeda, os Estados Unidos o dólar e assim sucessivamente. Os outros países, cada um tem sua moeda. Então trocava-se. E aonde eles reuniam, né, para sentar, para trocar essas moedas, era chamado de banco. Né? Então vai surgir o termo casas bancárias. A burguesia buscava obter poder e prestígios proporcionais à sua crescente riqueza material. Então a burguesia queria mais isso. Quanto mais dinheiro ela teria, que ela ganhava, conquistava, mais prestígio ela queria, mais riqueza material ela queria. Então aí que vem aquele lado do mecenato que eu mostrei para vocês no início. Então essa burguesia, ela vão ser os mecenas, são as pessoas que vão financiar os artistas. Então se eu sou um burguês, eu quero ter uma pintura, né, da minha família, uma pintura minha, da minha família, então lógico, eu vou financiar esse artista para fazer essa pintura. Tá? Então esse era o grupo dos mecenatos, eles faziam isso. Então, por quê? Eles queriam mostrar os privilégios que eles tinham, a riqueza que eles tinham. E as principais características do Renascimento eram o humanismo, né, e o antropocentrismo. Então, o homem como centro do universo. Aí vocês lembram que lá na Idade Média era chamado de teocentrismo. Toda explicação era dada o quê? Deus era o centro. Então a Igreja Católica usava tudo que ocorria em torno do homem era porque Deus queria. Então era teocentrismo. Então, com o Renascimento, uma das características é o humanismo, o antropocentrismo, o homem como centro, tá? A valorização do homem como ser racional, como as mais belas, perfeitas obras da natureza. Então, esse homem perfeito, esse homem racional, que começa a questionar, a indagar, né? Isso é a razão, é um homem racional. Ele não deixa de aceitar tudo aquilo que era falado para ele, ele começa a valorizar a sua capacidade, tá? Então esse é o humanismo, né? O antropocentrismo. Aí outra característica do Renascimento é o individualismo. Representava a capacidade de cada um alcançar o sucesso, como hoje nós, olha, cada um de nós tem a nossa capacidade. Então, cabe a cada um de nós alcançar o nosso sucesso ou fracasso, de acordo com o empenho nosso, o mérito é nosso. E lá na Idade Média eles pregavam o quê? A igualdade, a solidariedade, mas na verdade por trás nada disso acontecia. Então o humanismo vem trabalhando esse individualismo, mostrar que o homem, cada um tem a sua própria capacidade, ele pode conseguir o seu mérito próprio, mas ele lutando. Se ele fracassou, a culpa é de quem? É dele, que não conseguiu. Tá? Aí vem, olha, na Idade Média, admitia-se que o destino do homem estava ligado à sua origem, segundo a vontade de Deus. Então o homem não buscava, né, sucesso, porque a igreja ela pregava isso, que o homem estava ligado à sua origem, segundo a vontade de Deus. Se você era isso, é porque Deus queria, Deus te fez dessa forma, então você não tem que correr atrás não. Essa é a sua maneira de viver. Uma outra característica, ó, é o racionalismo. É um contraste com a forte religiosidade medieval. O pensamento renascentista defendia o quê? Defendia o conhecimento deveria ser produzido com base na observação e na experimentação. Então aqui o racionalismo é quando o homem começa a questionar por que disso, por que daquilo, né? Tudo. Então ele vai observar e ele vai fazer experimento para comprovar aquilo que aconteceu. Então esse é o racional, é você indagar, questionar. Só você lembrar de filosofia, né? Que vocês depois vão ter no terceiro ano B, vão ter aula de filosofia. A razão, né? Questionamento, a ciência. Então tudo vai entrar aqui para comprovar. Então o homem é o centro. Então o homem é capaz de mostrar, de comprovar algo. Então o otimismo é outra característica. As manifestações alegres do cotidiano, era tudo expressado através da cultura, né? A cultura popular medieval, o culto, a beleza, presente nos costumes pagãos, foram incorporados pelo renascentista como uma forma de oposição à sobriedade média. Então, ou seja, tudo que era belo, o otimismo, eles iam mostrar tudo que tinha beleza. Ia fazer pintura da natureza, mostrar
as paisagens naturais, como era ela. Então, esse é o otimismo. Você acreditar em você mesmo, na cultura, no culto, a beleza, tudo. O hedonismo, que é uma outra característica, é a valorização dos prazeres sensoriais, né, carnais e materiais, contrapondo-se à Idade Média e sofrimento de resignação. Então, ou seja, são os prazeres sensoriais, carnais e materiais, né, que, de certa forma, era contra a ideia medieval, do sofrimento, a resignação. É você fazer algo, o hedonismo, porque a igreja queria. Você está assim porque a igreja, Deus quer que você esteja assim. Então, não buscava uma nova visão, né, para você mostrar de fato os seus prazeres carnais. Olha, você não poderia mostrar o corpo, o homem não mostrava o homem nu, nada disso, porque não poderia. Era uma questão carnal, então não mostrava. Então tudo isso são valores da Idade Média. Ó, vemos a questão do renascimento nas ciências. Olha, muitas concepções da sociedade medieval era exacerbado, misticismo, né? A extremada religiosidade foram postas abaixo com a explicação fundada na experimentação e na observação dos fenômenos naturais. Lá na Idade Média você poderia fazer experiência, você poderia comprovar baseado na ciência? Não, era pecado, o cientista era perseguido, era julgado pela Igreja Católica. E, ó, entre os quais se destacaram nessa área, né, de investigar, de comprovar, ó, o Nicolau Copérnico. Tá? O Nicolau Copérnico, ele nasceu na Polônia, ele propôs a teoria heliocêntrica, né? Todos os planetas observáveis da Terra giravam em torno do Sol, era uma teoria. A Terra, de acordo com a Igreja, era o centro do universo, então que era a teoria geocêntrica. E o Nicolau Copérnico tentou comprovar que era a teoria heliocêntrica. Então isso já foi contra a Igreja Católica. Então aí a Igreja vai perseguir esse cientista, esse artista do Renascimento, para mostrar que está errado. E ele tinha que pensar igual a Igreja falava. Então eles começaram a usar a ciência, comprovação, experimento. Aí vem o Galileu Galilei. Ele fez novos estudos e deram mais precisão à teoria heliocêntrica de Copérnico, né? Atacando um dos seus principais argumentos da Igreja. O cientista desafiou diretamente a Igreja, decidiu interpretar o seu modo das escrituras sagradas para provar que elas não eram contrárias às suas novas teorias astronômicas. Então, ou seja, o Galileu Galileu ele comprovou mais ainda a teoria do Copérnico, heliocêntrica. Então, isso fez com que o Galileu fosse perseguido, fosse preso, fosse condenado pelo Tribunal de Inquisição, tá? Que era o Tribunal da Igreja Católica, e obrigado a renegar suas descobertas. Então, ou seja, isso quem fez com o Galileu foi a Igreja Católica, que também não concordou com a teoria dele, porque tinha que ser igual a Igreja falava. E o Renascimento vem com esse novo modelo, com essa nova mentalidade. O homem tem capacidade de comprovar, tem capacidade de tudo. Então, aí que ele vai bater de frente com a Igreja Católica. Olha, somente em 1992 foi perdoado oficialmente, né, pelo Papa João Paulo II. Olha para você ver, no século XX, né, que foi, de certa forma, perdoado Nicolau Copérnico, né, pela comprovação dele. Então, ele foi perseguido, preso, sendo condenado pelo tribunal, renegado pela sua descoberta. John Kepler, né, foi um astrônomo que defendia a ideia de que os astros realizavam não só um movimento circular, mas elíptico, né, em torno do Sol. Então, ou seja, sua teoria preparou-se o caminho para a descoberta da lei da gravidade universal, que é a lei Isaac Newton. Então, aqui mais um cientista mostrando a questão da importância da ciência e lutando contra a Igreja Católica, no ensinamento que o homem ele é capaz de comprovar. Aí que entra a questão da razão, do racionalismo, da observação e da experiência. Então, tudo isso aconteceu dentro do Renascimento. E era um combate contra, né, a Igreja Católica. Esse outro tema, gente, também é um tema que eu vou ter que trabalhar com vocês, é sobre a reforma protestante, que não está
né, fora da Idade Moderna, são acontecimentos desse período e que está interligado com o processo renascentista. Né? Tá? A reforma protestante, você sabe que é a reforma feita na igreja, principalmente a reforma, né, de Lutero, tá? Protestante, a dissolução da unanimidade na fé reformista. Então vocês sabem que a Igreja Católica era contra muitas questões, o movimento deflagrado pelo monge, né, Santo Agostinho e Martinho Lutero em 1517. A causa dessa reforma protestante, pessoal, é isso aqui, ó. O intenso patrimônio da Igreja Católica, a cobrança dos dízimos, contrariava os interesses das monarquias nacionais. Então, ou seja, a doutrina do justo preço, ou seja, a usura, prejudicava o quê? A burguesia. Então, o que quer dizer isso? Se eu sou um comerciante, pessoal, eu não poderia negociar com uma pessoa que era ateu, eu não poderia emprestar dinheiro a juros, eu não poderia acumular muita riqueza, porque para a igreja era o quê? Era usura. E a burguesia queria o quê? Aumentar o seu comércio e ter liberdade de comércio. E a Igreja Católica dificultava isso, condenava. E as pessoas temiam, né, a Igreja Católica por questão do céu e do inferno. Então, se eu contrariar, eu vou para o inferno. Então, a burguesia queria uma nova mentalidade religiosa que não proibia isso. Então, aí que vem a questão do protestantismo. Aí vem o distanciamento da Igreja Católica dos seus respectivos ofícios espirituais. Então, o que quer dizer isso? Qual a obrigação da igreja? É levar a questão espiritual, né, para o indivíduo, para nós, cidadão. Então, só que a igreja ela estava perdendo moral. Tá? Por quê? Ocorria a chamada venda das sinomias e indulgência. É você vender, né, um pedaço da cruz onde Jesus foi crucificado, como forma de você pagar pelo seu pecado, é você pagar pelo pecado que você cometeu, para você ganhar o reino do céu. Então, a corrupção moral que a Igreja Católica estava tendo nesse período. Então, ou seja, os padres iam para as tabernas, padre tinha filho, então era uma imoralidade dentro da igreja. Então, isso ela foi perdendo seus respectivos ofícios que ela tinha, que é o ofício espiritual. As pessoas não estavam mais acreditando na Igreja Católica. Então, isso tudo foi enfraquecendo o seu lado espiritual. E isso vai contribuir para quê? Para a reforma protestante. Até mesmo porque a igreja era podre de rica, mas não fazia nada para ajudar os humildes, os pobres. Então veio a crítica à autoridade da igreja. A igreja interferia muito na questão política, na questão econômica e social. Então, hereges, ocorreu a punição, que era igual a excomunhão, tribunal do Santo Ofício. Então, ou seja, as pessoas que eram consideradas hereges, pecadores, então era punido pelo tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica. Então, com isso, vai fazendo com que o povo se revoltasse, não principalmente a classe burguesa, porque queria liberdade econômica. E Lutero, um acontecimento que marcou, porque Lutero foi em Roma visitar a Igreja Católica, chegou lá, viu que a igreja era podre de rica, mas pregava uma coisa e fazia outra, não fazia nada para ajudar os humildes. Então veio o luteranismo, que é o de Martinho Lutero, na Alemanha. Protesto contra a liberação do comércio de indulgência, por quê? Então o Lutero começou a protestar contra o comércio da venda de indulgência, você pagar pelos seus pecados. Ele vai, com isso, ele vai produzir em 1517 as suas 95 teses, vai fixar na igreja de Esteburgo, na Alemanha, essas 95 teses, que vai dizer tudo o que o ser humano precisava para ser salvo. Bastaria você ter fé e ler-se a Bíblia. Então, em 1520 foi excomulgado pelo Papa Leão X e ele vai criar a bula Exchuger Domini, né? Ele vai queimar a bula na praça pública, despertou os interesses da nobreza alemã, rompeu com a Igreja Católica. Então, ou seja, a Alemanha vai romper com o catolicismo, né? E vai criar o luteranismo. Então aí vem outros reformistas como o imperador Carlos V, o Dietz de Hohenheim, o imperador Carlos V. Lutero deveria se retratar e não aceitou, né? Não aconteceu, foi banido do território germânico e o príncipe Frederico II da Saxônia ofereceu a proteção. Então isso aqui é quando ele foge, Lutero foge, mas ele vai ser
punido pelo Império Germânico, e ele vai ganhar a proteção de Frederico II, que vai oferecer proteção a Lutero. E o Lutero é perseguido pela Igreja Católica, de acordo com as 95 teses dele. Ele vai traduzir a Bíblia em latim para o alemão em 1523 e 1525. Aí vem a Revolta dos Camponeses Analfabetistas, né? E em 1529 vem a Dieta de Spira, de Carlos V. Decidiu tolerar a religião apenas nas regiões convertidas e proibiu a propagação da religião, né? Do protestantismo, né? Do luteranismo. A reação dos príncipes alemães contra a falta de liberdade religiosa, então eles lutaram contra isso porque eles queriam a liberdade da religião. Então não era só o catolicismo, eles queriam outras religiões, até mesmo por causa da classe burguesa. Em 1555 vem a paz de Habsburgo, a liberdade religiosa acontece. Na obra da Confissão de Habsburgo, Lutero definiu os principais fundamentos da sua doutrina. Então, para Lutero, o que é importante para ele, para as pessoas ser salvas? Então, salvação, ela vem pela fé, e não por as obras que você faz. Eu vou ajudar fulano, porque aí eu vou ser salvo. Não, ele vem pela sua fé. Isso é o que Lutero dizia. Aí vem o livre exame de escritura sagrada, você tem que ler a Bíblia, para você pode ter o direito de interpretar, porque naquela época quem tinha esse direito de ler a Bíblia é só a igreja, porque era tudo em latim. Então, com a tradução em alemão, então eles já passaram a ter acesso à Bíblia, então você poderia ler a Bíblia e interpretar, né? E você tendo fé, você seria salvo. E vem a eliminação da hierarquia eclesiástica, né? Porque dentro da igreja católica tem toda uma hierarquia, e Lutero, para acabar com isso, ele vai falar que tinha que eliminar essa hierarquia eclesiástica, né? Dentro da igreja. Vem a aceitação somente do batismo, da Eucaristia como sacramento, lá na igreja católica tem 7. Vem a subordinação da igreja ao Estado, então, ou seja, a igreja e o Estado, a igreja tinha que ser subordinada ao Estado, e a igreja ela interferia ao Estado, então isso tudo é na visão de Lutero. Né? A Bíblia seria a única fonte da verdade, né, para você ser salvo. E depois surgiu outro movimento que foi o calvinismo, né, de João Calvino na Suíça. Foi a ideia de expandidas primeiramente por Ulrico Zwingli. Calvino, ele deu continuidade na expansão do protestantismo. Né? A doutrina calvinista era o princípio agostiniano, da predestinação fundamentada na salvação pela fé, porque você já era predestinado para ele. Para o calvinismo, nós somos predestinados à salvação. E ele ainda condena aquelas pessoas que não progridem financeiramente porque não é predestinado à salvação. Né? Então, e vem a condição financeira, é o principal início da predestinação. O trabalho é a forma de agradar a Deus. Se você fosse preguiçoso, você não estaria agradando a Deus. A riqueza material era graça concedida por quem? Por Deus. Era fruto de quê? Do seu trabalho. Por isso que ele condenava a pessoa que tinha preguiça. Preguiçoso, não merecia a salvação. A conduta imoral burguesa era igual à exaltação do lucro. Então ele dá liberdade à burguesia. Quanto mais lucro, a burguesia ganhou essa liberdade de enriquecer. Você podia negociar, vender para quem você quisesse. Né? A riqueza material. Então deu essa liberdade econômica para a classe burguesa. Vem o rigor da disciplina, que justificava a religiosidade, para a ética do capitalismo. Então, ou seja, qual é a ética do calvinismo? O capitalismo. Você fosse predestinado à riqueza, predestinação, de acumular bens, de trabalho, então você é baseado na ética capitalista, o crescimento econômico. Então, condenou com veemência os gastos e os prazeres mundanos. Então, não podia gastar com prazeres mundanos como a Igreja Católica fazia na Idade Média. A rígida conduta dos costumes, né? Então, você tinha todo o controle dos seus costumes. Aí os seguidores foram Inglaterra, puritanos, França, huguenotes, né? que era o calvinismo, né? Junto com os calvinismos. A Escócia veio o presbiterianismo, né? Baseado no luterano. O anglicanismo, foi criado na Inglaterra por Henrique VIII. O Henrique VIII criou de protesto de ruptura contra a Igreja Católica, né? Então rompeu com a Igreja Católica. Mas isso tudo tem
um fator por trás, né? Vem a questão do divórcio. Por que a Inglaterra vai se livrar da Igreja Católica? Por causa ele queria divorciar, né? Porque a sua esposa não dava um filho, mas a Igreja Católica condenava o divórcio. Então, tinha que ocorrer essa separação. Então vem o ato da supremacia, né? A instituição da Igreja Anglicana. Então o Henrique VIII ele criou uma igreja dentro da Inglaterra, que é a anglicana, que é a religião oficial dentro da Inglaterra até hoje. Então quem manda é o Estado, né? Ou seja, o chefe do Estado passava a ser também chefe religioso. Então ele promoveu o confisco de toda a propriedade de bens eclesiásticos da Igreja Católica. Então o acúmulo de capitais, então não poderia ocorrer nada disso dentro da Igreja Católica. E toda a terra a Inglaterra confiscou, da Igreja Católica. O reinado da Elizabeth, né, de 1588 a 1603, então tudo isso foi acontecendo. O anglicanismo foi sistematizado, com 39 artigos em 1571. Houve a intenção era obter uniformidade de doutrinárias. Veio a monte da familiaridade de ritos católicos, né, porque baseado, eles não deixaram alguns rituais católicos, eles mantiveram dentro do anglicanismo, né, como a hierarquia, adotou o conteúdo do protestantismo, seria salvo baseado na fé. Aí contra isso, toda essa reforma religiosa, feita começando pelo Lutero, veio pelo João Calvino, né, que ocorreu na Inglaterra, tudo, então vem a contra-reforma. A contra-reforma é para, né, acabar com o avanço do protestantismo. Porque como a Igreja Católica estava perdendo fiéis, então eles fizeram a chamada contra-reforma. Então, conter a propagação dos princípios protestantes, né, baseado no Papa Paulo III. Então, em 1564, houve um reconhecimento da criação da Companhia de Jesus, né? Essa Companhia de Jesus ela veio para o Brasil para catequizar os índios. Então, catequizando os índios, estaria aumentando o número de católicos no Brasil. Então, eles vieram ensinar o catolicismo dentro do Brasil, na época da colonização do Brasil, né, no século XV. Então, eles criaram a Companhia de Jesus. Foi mandado não só para o Brasil, mas para todas as colônias. O objetivo era catequizar os índios porque eles estavam perdendo os fiéis católicos. Então eles moralizaram a igreja, tentaram moralizar a igreja católica com a contra-reforma, veio a restauração do Tribunal de Inquisição para tentar eliminar. Ele estabeleceu o Index, que proibiu vários livros que falavam mal da igreja católica, era para ser queimado. Então esse foi o Index que eles criaram. E criou o Concílio de Trento, que estabeleceu a reafirmação dos dogmas católicos, né? A aceitação da salvação pela fé, também pelas obras. Então, tudo isso foi a reforma que foi tendo dentro da Igreja Católica para aumentar os seus fiéis. A confirmação do culto ao santo, da hierarquia eclesiástica, da infalibilidade da orientação do Papa. Então, o Papa continuou sendo o centro. A supressão das práticas mercadológica, né, por exemplo, a indulgência, a venda de cargos eclesiásticos. Então, suprimiu. Eles acabaram com isso. Isso tentando moralizar a igreja para não perder mais fiéis. Aí veio a manutenção do celibato, o padre não podia casar, né? Então, criou-se o seminário. Então, para ser padre, você já tinha que passar pelo seminário, veio a questão espiritual do clero. No Brasil, a primeira missão jesuítica veio o padre Manuel de Nóbrega, em 1548. Então, participou da fundação da cidade de São Paulo, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Participou da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esse jesuíta, que tinha o objetivo de catequizar os índios. E também houve um destaque para a atuação do padre José de Anchieta, que também veio para o Brasil, é a fundação da Escola Jesuítica do Colégio de São Paulo em 25 de janeiro de 1554. Olha, essa outra questão que é o absolutismo, que também ocorreu na Idade Moderna, a gente vai ver na próxima aula, nós vamos continuar na próxima aula, ok? Uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.